Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Assi Suzano Cast, o podcast do empresário da cidade de Suzano e de outras cidades também, né? E do Alto Tietê. Boa É noite, isso, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui hoje ao lado do nosso presidente para é fazer isso companhia aí. aqui, que hoje tem uma convidada muito especial. E antes da gente começar, como sempre, peço para vocês seguirem nossas redes sociais. Clica aqui no sininho, nunca sei se eu acerto o sininho, tá aqui, acho que tá Aqui aqui, né? embaixo. Se inscreve no nosso canal para receber as atualizações, os próximos podcasts. Entra aqui que a gente já tem muito podcast gravado, bastante informação. Ajuda a gente a divulgar, participa comentando, compartilhando esse episódio no nosso canal. E vamos lá para nossa convidada, né? A gente está com um Vamos. monte de assunto agora, fim de ano, a gente tem Black Friday, a gente tem Natal, várias compras rolando no comércio, a gente tem um órgão que ajuda tanto o empresário, tanto Quanto quanto o consumidor. consumidor a não termos problemas, né, com Minimizarmos, pelo fraudes, menos, né? com que é o nosso Procon. E estamos aqui com a Daniela Itice, que é a diretora do Procon Suzano. Seja muito bem-vinda, Dani. Tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço o convite. Fico muito honrada de estar aqui, poder apresentar e falar um pouquinho do Procon, que às vezes as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, mas não é, né? A gente sabe que é um órgão que está ali para equilibrar as relações de consumo. Com certeza. Muita gente vê o Procon assim como principalmente o empresário, né? Ele tem um certo medo, mas o Procon só é ruim para empresários ruins, né? Se Exatamente. o- Ele serve para regular As as relações ali de relações entre consumo, né? consumidor Exato. É para e equilibrar, né? vendedor, A gente tem a função de equilibrar as relações de consumo, manter né? a ética comercial, vamos dizer Exatamente. assim, né? Perfeito. E E vamos também para apresentar, orientar, né? Porque a orientar. gente precisa de orientação também para saber vender É. certo e tudo mais, né? Consumidor e fornecedor bem educados, bem orientados, eles não vão errar e não vão cometer erros. Perfeito. Todo mundo ganha. Vamos apresentar a nossa convidada? Vai lá. Então, estamos aqui com a Daniela Itice Ferreira, tem 45 anos, é uma dedicada advogada e atual diretora do Procon de Suzano. Ela é mãe do Theo e casada com o Dr. Marcos Soares. Grande abraço, meu amigo Marcão. Ela começou sua jornada no direito aos 17 anos, na Universidade de Mogi das Cruzes, apaixonando-se pela comunicação e pela luta pela justiça. Seu compromisso com a defesa das pessoas a levou ao Procon, onde atua desde 2007, após receber o convite do nosso prefeito Rodrigo Achiuchi. 2017. 2017, perdão. Ao longo de sua carreira, onde advogada em seu escritório próprio, onde advogava em seu escritório próprio, Daniela se destacou por suas ações em prol da população de Suzano sob sua liderança. O Procon implementou iniciativas inovadoras como a digitalização de documentos, contribuindo com a sustentabilidade e o meio ambiente, além da economia gerada com a redução do uso de papel e pastas. Procon Móvel, que faz o atendimento em diversos bairros da cidade, um multirão de negócios de dívidas que tem beneficiado centenas de pessoas diariamente, e seu trabalho incansável e sua dedicação à causa foram reconhecidos em novembro de 2022, quando recebeu uma moção de aplausos, e em junho de 2024, quando recebeu o título de cidadã suzanense em honra às suas contribuições significativas para a cidade. Daniela é uma defensora apaixonada pelos direitos dos consumidores e da população e continua a lutar para garantir que todos tenham acesso às informações claras e justas, promovendo não apenas o bem-estar da população, mas também um ambiente comercial mais ético e transparente em Suzano. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Dani. Vamos falar um pouquinho bom, antes da gente falar sobre Procon, sobre essas questões que a gente deu essa introdução, vamos falar um pouquinho de você, da sua carreira, de como você começou, né? O Até direito, chegar no 17, Procon, até 17 chegar no anos você Procon. iniciou É porque antes não tinha, né, aquele corte que hoje tem, né, da educação. Então eu consegui entrar um pouquinho antes, entrei com 17 anos, saí com 22, super nova, olhava para o lado, o que que eu vou fazer? O que que eu vou escolher? Não sabia o que eu ia. Falei, vamos para o direito, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de falar, brigar, gostava das coisas muito Gostava de justas, brigar. muito justas. Sim. E aí eu fui para o direito e eu realmente me apaixonei. Quando eu saí da faculdade, eu queria prestar concurso público, mas aí minha família é uma família simples, então era aquela situação. Para fazer concurso público, eu tinha que estudar, Sim. fazer curso, mas eu também tinha que trabalhar. Tinha meus irmãos, minha irmã já estava formada, mas meu irmão tinha ido para o Japão, voltou, estava fazendo faculdade de odontologia, então meu pai não tinha como custear, então eu tinha que trabalhar.
Então, não tinha como trabalhar, estudar. Eu falei, então, vamos trabalhar. E eu me apaixonei pela advocacia. O atendimento ao cliente, o desenrolar da história, o analisar os casos, o ajudar as pessoas. Isso me fazia bem. E foi indo. Eu comecei advogando em outro escritório, fui para um outro até conseguir abrir o meu escritório próprio. Uhum. E fui trabalhando até quando o nosso prefeito Rodrigo Axuxi, ele ganhou as eleições e me convidou para participar da gestão e ir para o Procon. Então, assim, eu tenho muito que agradecer ao prefeito. A gente já se conhecia antes, ele conhece meu trabalho, conheço dele. Eu sei que a ideia do prefeito sempre foi não de sair exatamente aquilo que a gente falou no começo, sair multando a cidade. Não é esse o propósito do Procon. O propósito é contribuir com a cidade. Afinal de contas, o comércio ele gera emprego, ele gera impostos. Então, a gente precisa educar as pessoas. Então, essa foi sempre o principal objetivo do prefeito. Então, ele falou, Dani, me ajuda com isso. Me ajuda a levantar o Procon, a fazer isso com o comércio, com as pessoas. E é isso que eu tenho feito desde então. No seu escritório já trabalhava com essa parte de consumidor também? Já defendia causas nesse Fazia. sentido ou não? Já fazia Ou era um penal e você resolveu mudar totalmente de área? Eu nunca atuei na área criminal. Essa eu deixo para o meu marido. Eu sempre gostei da parte família, sempre gostei da parte consumidor também, sempre fiz bastante. Então é uma área que eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei de uns conflitos. Sim. Os conflitos. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, fazer isso, atuar no Procon, eu consigo fazer bastante pelas pessoas. Sim. Então, isso me faz bem. Acho que um valor de justiça muito Exatamente. grande, né? Muitas vezes, antes de você terminar nos autos ali e levar aquele processo adiante, você ainda tem uma mediação antes, Sim. você tenta resolver antes de levar para frente. Exatamente. Então, essa mediação, acho esse que é o trabalho, na verdade, do Procon. A gente vê, infelizmente, alguns Procons, alguns locais que eles querem abrir muita reclamação. Quanto mais reclamação o Procon tem, parece que quanto maior número de reclamações o Procon é muito atuante. Eu vejo que não. O nosso número de reclamações tem diminuído a cada ano. E isso significa que a gente tem feito um trabalho de conscientização muito melhor. A gente prioriza muito lá no Procon o que a gente chama de atendimento preliminar, que é você tem uma reclamação, você vai lá, a gente tenta entrar em contato com a empresa. Às vezes até um consumidor ou outro fala, vocês são parceiros da empresa. Não. Se eu posso pegar o seu problema, você está com um problema com algum banco, pegar o telefone, entrar em contato com o banco e resolver na hora, por que eu vou fazer você sentar, redigir um texto, mandar a carta lá para o banco, pedir para você esperar 20 dias para eles mandarem a resposta, para eles responderem, para de repente não ter uma resposta satisfatória, marcar uma audiência? Então eu resolvo na hora. Isso facilita muito para você, facilita muito para a gente, economiza o tempo de todo mundo e resolve tudo na hora. Então, as empresas acabam gostando muito disso e a gente tem alguns bancos, principalmente as concessionárias de energia elétrica, água, algumas empresas de telefonia, que elas pedem para que a gente faça esse atendimento, principalmente água e luz, porque são serviços essenciais. Sim. Então, o que a gente pode priorizar para fazer um atendimento preliminar e facilitar a vida do consumidor, nós fazemos. Excepcional, porque você não carrega o sistema, Exatamente. né? Às vezes não carrega o judiciário lá na frente também, que tá com muito processo. E às vezes você resolve um problema ali com rapidez, uma coisa que podia se arrastar ali por anos. Sim, e o número de reclamações, porque o procedimento do Procon a gente tenta fazer o atendimento preliminar. Não resolveu, abrimos uma reclamação. Tem prazo de 20 dias para eles responderem, volta para a gente. Não conseguiu resolver, marcamos uma audiência de conciliação. Se nem assim conseguimos resolver, aí sim o próprio Procon encaminha essa demanda para o judiciário, para o juizado de pequenas causas. Encaminha para lá, aí de lá, aí é com o consumidor, ele segue, se ele quiser contratar um advogado depois, senão ele segue e tem o advogado que é nomeado pela OAB, que fica o plantonista lá no juizado especial. Sim. Então, aí ele fica lá e tenta, a gente já faz o pedido de dano moral, se for o caso, e ele segue. Mas o número também de demandas que a gente encaminha para o judiciário reduziu bastante. Porque a gente já sabe, eu, como já advoguei há muito tempo,
eu sei que o número de reclamações no judiciário são inúmeras. Então, a gente colocar mais ações, colocar mais demandas, vai atrasar ainda mais a vida do consumidor. Sim. E o consumidor, ele gosta de falar assim, eu vou no Procon, né? Eu vou reclamar, ele gosta. Às vezes, Mas muitos nem às vezes, conhecem, às vezes talvez. nem tá coberto ali do direito, da propriedade de reclamar, às vezes até tá errado na Sim. questão, mas ele Usa acaba. esse termo, eu vou no Procon. O que de fato, hoje, se a gente se direcionar para lá, né, quais são as possibilidades de atendimento? Então, se eu me sentir ali, um consumidor comprou algo que ele acha que de alguma forma ele foi atendido ou foi entregue de uma forma errada, eu posso me dirigir ao posto do Procon, fazer isso pessoalmente, existe isso online também. Como que é hoje, como que o consumidor hoje chega ao Procon e de que formas você consegue solucionar isso? O atendimento no Procon de Suzano é só presencial, nós não fazemos atendimento online. Certo. E o Procon é o atendimento municipal, tá? Por que municipal? Ah, você não atende Procon você não atende município de outra cidade? Não atendemos por uma razão. Se a demanda não tiver resultado, nós encaminhamos para o judiciário. Uhum. Só que o judiciário, a Lei 9.099, que é a lei que rege o juizado especial civil, ela é de acordo com o domicílio do autor ou do local da relação de consumo. Então, por exemplo, Rodrigo mora aqui em Suzano. Então, tudo bem, você mora em Suzano, tem o comprovante de endereço de Suzano, você pode entrar com uma ação aqui. Agora, Priscila mora lá em Mogi. A empresa que você teve o problema é uma empresa de telefonia que é em São Paulo. Você fez a reclamação em Suzano, eu mandei a reclamação para o juizado aqui em Suzano. O juiz vai olhar e falar: não, você não pode fazer. Ele vai extinguir a sua ação, você vai ter que procurar. Aí o que você vai fazer? Você vai lá no Procon e falar: vocês não me avisaram, só que a gente avisou. Uhum. Então, para não ter esse problema, a gente resolveu todos os Procons, a gente municipalizou no sentido de a gente só vai atender o munícipe daqui. Só que é claro, como a gente tem, isso deixa a gente muito feliz, a gente tem várias pessoas de outras cidades vizinhas que vão nos procurar. Sim. Que fala que o Procon de tal cidade não atende, porque está fechado, porque eu não quero ir para lá, porque eu sei que aqui é melhor. A gente fica muito contente com isso. Mas, infelizmente, a gente não pode atender. A não ser, o pessoal já está orientado, quando é um caso muito sério, falta de energia, falta de água, que a gente vê que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade extrema, Sim. aí nós atendemos. Então, para ter atendimento aqui, você precisa, o reclamante ou o reclamado precisa ser da cidade. Exatamente. O meu endereço de residência Exatamente. aqui, ou a empresa que eu consumi, que eu comprei, que eu quero reclamar, tem que ser daqui. Exatamente. Tem alguns que tentam levar, infelizmente, o comprovante de endereço, porque o juizado ele pede conta de água, conta de luz, recente. Então, teve um rapaz que levou esses dias uma conta de luz do ano passado, ou do começo do ano. Falei, olha, tem que ser atualizado. Mas é que eu não tenho. E era de uma empresa de telefonia. E eu vi que no endereço daquela conta que ele ia reclamar, era o endereço de outra cidade. Uhum. Eu falei, e era Ele tinha mês anterior. mudado. Falei, escuta, isso daqui chegou na sua casa? Chegou. Eu falei, amigão, você não mora aqui. Brasileiro querendo fazer Você não mora brasileirices. aqui. Poxa, mas não dá para me atender. Dá. E quais são os casos que mais chegam assim para você? Hoje, telefonia, eu acho que é uma das O coisas que ranking de mais. reclamação. Qual o ranking no Procon O Suzano? ranking sempre foi telefonia, mas hoje é banco, empréstimo consignado. O nosso câncer hoje é empréstimo consignado. Infelizmente. São os Cresceu muito, né? idosos. Cresceu muito. São os idosos com empréstimo E consignado. na maioria, então, o consumidor está certo na reclamação. Até pela forma que você falou, eu entendi que, por exemplo, realmente estão abusando disso. É um com- abuso. É um Então- abuso. A palavra correta é essa, é um abuso. Porque os idosos são consumidores hipervulneráveis. Uhum. Eles fazem a contratação do empréstimo, só que não é explicado de forma clara para eles o que eles estão contratando. Com a pandemia. Taxa, né? As taxas Exato. absurdas. E hoje a gente tem aquela contratação através de cartão de crédito. Não sei se vocês já repararam, vocês passam no centro, eles falam assim, liberamos o limite do seu cartão de crédito. Uhum. Então, quer dizer, você tem um cartão de crédito lá do seu banco e o limite é 20 mil. Você imagina ele liberar esses 20 mil para você em dinheiro. E aí você paga mensalmente.
Só Com que é uma... juros gigantescos, É, compromete sua renda, você acaba não conseguindo. exato. Só que o que não te falam é que é uma fatura. Eles vão descontar uma margem de 5%, que é Uhum. o que é permitido descontar quando é aposentadoria. 5% que é o chamado RMC, a reserva de margem consignável. 5%. Só que você tem que pagar o restante, que é através de uma fatura. Isso o banco não fala. Uhum. Você não paga. Os idosos não pagam. Por quê? A fatura não chega na casa deles. Como é que eles têm que pegar essa fatura? Aplicativo. Hum. Às Idoso vezes não sabe mexer? consegue nem acessar. Então ele não É por paga. isso que às vezes aí o nível de inadimplência Exato. Não, os também. juros vai rolando, vai aumentando. Não, eles não ficam inadimplentes, porque o banco consegue descontar direto da folha de pagamento. Então, se eles pegaram 2.000, eles vão pagar 6, 7, porque tem uma normativa do INSS que autoriza aquela dívida ser parcelada em 84 vezes. Eles não param de pagar nunca. E aí a aposentadoria que já é escassa, já reduz. Às vezes ele não tem nem a Exatamente. subsistência dele para. Exatamente. Agora, no mês passado, nós tivemos a comemoração do Dia do Idoso, né? Então, todo ano nós fazemos aí o mês do idoso. Então, eu fiz aí cerca de 10 palestras em instituições, de casas de idosos, em associações, para poder explicar como que funciona, o que tem que ser observado e a importância deles pegarem o extrato de pagamento. Porque às vezes eles acham que o extrato de banco é o extrato de pagamento. E não. Uhum. Quando a gente trabalha, a gente tem olerite. Só que quando aposenta, também tem. E eles não sabem disso. Que você tem que pegar através do aplicativo do meu INSS ou ir lá no INSS e solicitar. Às vezes tem contratações até fraudulentas, né? Exato. Eu acho que E não isso. Hoje tem também grande aquelas parte. contribuições associativas, que a pessoa nem sabe que está lá e desconta. Às vezes 2, 3. Tivemos um caso que estava descontando há mais de 5 anos. E pela lei só pode reclamar os últimos 5. Uhum. Tem bastante coisa. Eu brinco que assim, o Procon virou tudo reclama no Procon. O muro caiu, o cachorro fugiu, o vizinho bateu, a mulher saiu de casa, vai no Procon. E hoje aumentou muito essa questão da compra online, né? A gente tem hoje muito e-commerce, também aumentou as demandas de problemas com compras online. Vocês atendem isso também? Atendemos. Além dos problemas de compra online, o que aumentou mais foram os golpes nas compras online. E eu acho que a pandemia aumentou o comércio online, só que ele trouxe também novos golpes. Uhum. Então as pessoas estão se aproveitando muito. Hoje a rede social é uma ferramenta muito bacana, só que é uma ferramenta que a gente tem que utilizar com muito cuidado. A gente pega o celular, começa a procurar perfume. Então, de repente, você vai procurar alguma coisa, parece um monte de Uhum. perfume. Um monte de patrocinado de perfume. Igual o celular espião, né? É. Você não pode Parece que falar, mano. ouve Você a fala, gente. gente, pelo amor de Deus, né? Tem até não sei onde que eu vi, que você pega o celular do marido e fica falando, Isso, né? sussurra ali pra ele É. tudo que você Sussurra, quer né? para Treinar aparecer. o algoritmo, né? Aparecer. E aí ele começa a aparecer um monte de coisa. Então as pessoas acabam vendo aquelas propagandas e acreditam. Sim. E essa semana passou até no Fantástico um caso que fizeram o site semelhante a uma grande rede de varejo, né? Igual em termos de layout, muito semelhante, de que para você identificar diferenças era algo muito peculiar ali, e publicidade no Instagram, então aquele link fake sendo publicado ali no Instagram como publicidade, sendo daquela marca de varejo grande que o país conhece, que aí confia, num valor sempre atrativo, mais baixo, mas como Black, que é até o assunto que a gente vai entrar aqui, como Black Friday, como alguma coisa que aconteceu, por isso que está mais barato. E aí clicava e era um site semelhante, as pessoas estavam comprando e Você não viu. clica, ele redireciona, né? Isso. Por isso que a gente sempre fala, quando você clica num site, num link que vem de uma rede social e direciona, e não tem, não tem milagre. Quando a gente quer E alguma conferir o que coisa, tá lá, o cadeadinho de segurança que geralmente além tá. dessas, você tem que ter esses cuidados. E às vezes realmente são alguma letrinha que falta,
tá no singular e às vezes a loja é no plural. Então são detalhes muito pequenos. Você tá na dúvida, sai de tudo aquilo ali Uhum. e entra pelo navegador no seu Exato. computador ou no seu Digita digita, lá. exatamente. Digita o nome da loja e confere se aquele produto realmente está aquele preço. Pode ter certeza que não vai estar. Esse é um dos cuidados. Se você não teve esse cuidado e continuou fazendo a compra, na hora de efetuar o pagamento, porque quando a gente faz a compra, a gente sempre recebe um e-mail de confirmação. Então, hoje eu compro bastante pela internet. Então, você faz a compra, eu já olho antes de pagar se chegou o e-mail. Então, chegou o e-mail de confirmação, eu falo, opa, tá tranquilo. É a segunda etapa, tá certo. Na hora de fazer o pagamento, olha quem é o beneficiário. Se é realmente aquela loja ou se é um CPF. Então, quer dizer, eu comprei da loja X, uma rede grande que todo mundo conhece, mas o pagamento vem no seu CPF. Ah, Não Rodrigo. tem como, né? Não, desculpa, tá errado. Então você cancela. Teve uma vez eu estava colocando meu filho para dormir, então estava lá, né, meio eu com sono, ele quase dormindo, eu precisava de pneu para o carro. E aquela história, né? Começou a aparecer pneu enlouquecidamente no meu celular. E eu vi um preço atrativo, que não estava tão fora do que eu estava procurando. E era uma loja conhecida, eu comecei a comprar. E aí meu filho resmungando para lá, e eu correndo e tal. Na hora de fazer o pagamento, eu estava fazendo Pix. Só era por Pix. Eu não me atentei. Falei, só pode Pix? Eu ia fazendo cartão. Falei, bom, tudo bem. Na hora que eu coloquei CPF, opa! Aí eu parei. Aí eu me liguei. Eu falei, opa, é golpe. Tem que ter Se não muito, fosse, eu muita ia perder atenção. É. R$ 1.700. Então, isso a gente que está aí conectada, antenada, falando com as pessoas todos os dias. Imagine como você falou, os idosos, principalmente, Exato. porque já são mais vulneráveis. Então, tem uma classe de pessoas que não tem essa instrução toda, que a gente está aí movimentando, falando com pessoas, com empresários. Você sabe um pouco mais driblar, né, dessas coisas, mas ainda cai, pode Cai. cair. É que hoje em dia tá muito rápido as coisas. Sim, Hoje em dia a gente tá com tanta coisa na cabeça e tá acostumado às vezes a fazer uma compra online, que às vezes você acaba não conferindo, você vai no exato. automático. Quando você vai É, ver, vai, putz, é exatamente no Já foi. automático. Meu marido esses dias eu comprou. já caí Aham, nessa. Eu, todo eu mundo. terminei de pagar, eu falei, ai, Me já, já lasquei. deixa eu cancelar a compra, cancelar o cartão de É. crédito que eu caí. Algumas situações, quando você fica na dúvida, faz um cartão de crédito, porque aí você consegue cancelar. Tem alguns cartões de crédito, algumas bandeiras de alguns bancos que são mais difíceis. Por isso que a gente fala também de tomar cuidado com o cartão de crédito que utiliza. Uhum. A gente tem aí inúmeras lojas que é aquela situação, né? Se você comprar com o seu cartão, você pode parcelar em 3, 4 vezes. Mas se você fizer o cartão da loja, você parcela em 15, 20, Uhum. 80. 20% de desconto na peça. Eu sempre Sim. falo pro pessoal, faz o cartão de crédito. Aí chega gente lá, abre a carteira, tem 15 cartões de crédito, do glicério inteiro, né? Glicério e Benjamin, tá até separado, né? Esse lado é glicério, esse lado é Benjamin. Impressionante. Sim. Para que ter tanto cartão de crédito? E é problema atrás de problema. É, Quer dizer, a gente precisa saber usar o crédito, na exato, verdade, né? O exato. crédito, ele não é ruim. A gente Não é precisa ter educação educação financeira e financeira. saber utilizar para ele não ser prejudicial, né? Exato. E hoje a gente tem o cartão de crédito, os bancos, a maioria, acho que quase todos hoje, você consegue criar um cartão virtual para fazer uma compra específica, depois ele expira. Porque eu caí nessa, eu fiz com o meu cartão principal, e aí é aquela dor de cabeça. Vai lá, cancelar, aí depois tem que esperar chegar outro cartão. Às vezes você tem assinaturas de E serviços quando você, importantes nesse Sim. quando você vai cartão, aí fazer uma suspende compra tudo. online, você pode criar um cartão virtual, usar aquele cartão só para compras online. Qualquer problema que você tem, você cancela aquele cartão que você criou e fica com o seu principal na mão, né? A gente entende que tem muitas pessoas que precisam realmente, sabe? A renda precisa do cartão de crédito para fazer, mas a utilização, falo para todo mundo, você já tem uma renda que é baixa. Se pega um cartão de crédito de cada loja que você vai, perde o controle. Perde, Porque o com cartão de certeza. crédito vira dinheiro. E as pessoas perdem o controle. E aí não paga. Aí chega lá no Procon e fala: olha, tá cobrando juros abusivos. Não, não tá. É regulamentado É pelo Banco regulamentado. Central. Se você não paga uma parcela
da fatura, o banco está autorizado no mês seguinte a reparcelar, fazer um parcelamento automático, porque ele entra no rotativo. No terceiro mês, aquela dívida já dobrou. No quarto, já triplicou, e no quinto mês já está impagável. E não tem o que a gente possa fazer. Aí, por isso, a gente tenta fazer periodicamente os mutirões de renegociação de dívidas, Sim. que é justamente conversar com alguns bancos, algumas instituições, para ver a possibilidade de pegar essas pessoas que estão com dívidas muito altas, dívidas há muito tempo, ou pessoas que querem também pagar suas dívidas e regularizar o nome, para ver uma oferta que caiba no bolso de cada um. Nós fizemos aí ao longo desses anos alguns mutirões e tivemos boas negociações. Os principais bancos, né, aqui da cidade, a gente conseguiu fazer boas negociações. É o que a gente consegue fazer para ajudar a população. No início você falou também que o foco era educar, né? Tanto a Sim. população quanto o comerciante. Exato. E esse itinerante também do Procon é para isso, para chegar mais perto dessas pessoas também, Sim. para conseguir levar mais Para informação. conseguir levar mais informação. A gente percebeu que a gente fica aqui no centro, né? Uhum. Então tem muitas pessoas que às vezes que vêm no Procon, eles falam, né? A gente percebe, faltou um documento. A pessoa mora lá em Palmeiras. A gente sabe o quanto é difícil. Uhum. Então, um documento ou outro a gente consegue deixar para trazer depois, para não sacrificar tanto aquele consumidor. Então, o que a gente começou a fazer? A gente comprou todo o equipamento que precisava, notebook, compramos o celular com a internet, porque a gente precisa da internet para abrir as reclamações, a impressora. Então, a gente começou a fazer o Procon móvel. Então, a gente leva o Procon, já fomos para Palmeiras, já fomos para... já ficamos lá no Dona Benta. Lá o comércio grande também tem Exato. bastante. Ficamos lá naquele mercado, lá no Dona Benta. A gente vai para vários bairros para poder levar o Procon, que a gente leva orientação, a gente leva informação e também abre reclamação para as pessoas. E tem dado muito certo, assim, é uma ação muito bacana. As pessoas gostam, perguntam quando vai de novo, tanto que a gente acostumou a fazer um dia. Então, assim, agora a gente faz com mais de um dia. A gente fez também muitos Procons móvel na estação de trem, porque a gente pega aquelas pessoas que estão indo trabalhar e não conseguem, às vezes, ir até o Procon. Então, falou, nossa, que maravilha que vocês estão aqui, porque a gente Sim. consegue, não perde tempo. Ah, vocês vão ficar aqui amanhã? Não, antes a gente falou, não, só hoje. Poxa, que pena. Eu falei, então, vamos fazer outra no mês que vem? Aí a gente estica. E aí a gente tenta levar também concessionária de energia, de água, para ficar lá com a gente, para também tentar fazer uma renegociação de dívida. Tentar fazer, às vezes, tentar renegociar uma dívida, fazer solicitação de serviço que eles não conseguem, não têm tempo de fazer. Então, é levar serviço para a população. Fazemos também com a saúde para tentar levar alguma coisa. Então, o Procon, Parcerias, né? a gente tenta levar todos os serviços que a prefeitura tem, a gente leva para a população. Não fica só atrelado aqui, né, aonde tem. A gente leva mais próximo da população suzanense. Perfeito. E agora, novembro e dezembro, quase não tem trabalho, né? Não, quase não. Tranquilo. Semana que vem chega Black Friday, que aqui no Brasil a gente tem um pouco de... né? A metade do dobro, tem muita conversa aí que a gente ouve, porque realmente é um assunto delicado. Existem sim empresas, comércios que praticam a boa Black, né? Que seria uma, como a gente estava falando em off, uma queima de estoque de coleção passada, de antes de eu renovar meu estoque para o Natal, de colocar, né, os novos produtos na venda, vamos queimar isso aqui. Mas nem todo mundo pratica dessa forma, então tem muita coisa errada. Então eu acredito que o Procon trabalhe muito. E eu acho que é legal a gente trazer isso em pauta agora, porque semana que vem é a Black, para tanto o consumidor quanto o empresário, né, o empreendedor se preparar para isso, saber o que pode, o que não pode, né? Esses descontos mirabolantes que de repente surgem, que a gente sabe que não é bem assim. Então, se você quiser falar um pouquinho da Black para a gente, os principais problemas. Fala um pouquinho do universo, tanto do comerciante, do vendedor, quanto do consumidor, os cuidados que os dois podem... O que eu acho assim, primeiro em relação à Procon, que eu acho que ficou muito bacana nesses últimos 8 anos, nós fizemos um trabalho, nós vimos de um trabalho ao longo desses anos, que nós começamos as ações em setembro. Então, a gente vê o que a população mais compra,
e a gente faz a pesquisa de preço em setembro, outubro, novembro e no dia da Black Friday. Então a gente vai acompanhando para ver se esse preço se mantém. Sim. Porque no dia da Black Friday, se aquele preço está diferente, a gente consegue fazer uma aplicação de uma multa no fornecedor. Uhum. E o fornecedor, por sua vez, ele está vendo que o Procon está indo. Então ele já fica mais, opa, eu vou. Não, porque a gente avisa, não são só esses produtos, a gente está de olho em tudo. A gente sai, a gente anota alguns principais produtos, mas a gente fotografa vários produtos da loja. E fora que o olho, assim, alguma coisa ou outra, coisa que a gente mesmo quer, então a gente acaba gravando Sim. um preço ou outro. Então, o que a gente fala para os consumidores? A dica para os consumidores: não sai comprando desesperadamente. Eu falo que o povo não pode ver a palavra promoção. Uhum. Sim. Ninguém pode ver a palavra promoção. Não, ó, promoção, você Eu não nem precisa. preciso, mas tá Exato. barato. Tá barato, eu vou comprar. Sim. Eu não quero saber, tá barato. Nossa, tá barato, vou comprar. Mas você precisa? Não. Então, primeiro, o que você precisa? A Black Friday é todo ano, última sexta-feira do mês de novembro. Então, eu preciso de um celular, preciso de uma máquina de lavar roupa. Já começa a fazer uma pesquisa de preço. Começa a ver o que você quer e vai verificando aí ao longo dos meses. Meses antes, Exato. né? Para você ver se vale a pena comprar ou não. É fazer uma pesquisa. É o histórico daquele É, porque se preço. você cotar em outubro, teoricamente na Black vai estar mais barato. Exato. Porque eles sobem em Uhum. outubro. Já vi isso, já foi comprovado por mim. Produtos que subiram, era É. setembro, vamos supor, R$ 200. Em outubro ele passou a ser 270, ele vem na Black por 199. É. E aí era É o esse preço o de trabalho do setembro, Procon. né? Esse é o trabalho do Procon que a gente começa em setembro. Sim. Quando ele aumenta, a gente já, opa, a gente não fala para o gerente, a gente só anota. Porque se a gente começou a ver o produto, estava 200, aí em setembro, em outubro ele foi para 230, em novembro ele foi para 200, foi para 250. 250, aí no dia da Black Friday ele está 199, aplicação de multa. Não tem Black Friday aí. Justificativa para ter tanto Exato. aumento Você estava em consecutivo. setembro 200? Uma semana antes da Black Friday, eu dobro o preço para dar Exato. 50% de desconto. Exato. Aí sim, é metade do dobro. Então não existe isso. Então é esse monitoramento que a gente faz, a gente acompanha. Os PROCONs municipais geralmente fazem as lojas físicas e a Fundação PROCON geralmente monitora as vendas online. Tá? Não impede também que se alguém vê alguma coisa online, tem que fazer o print, tem que trazer indícios para a gente para poder fazer a denúncia. Sim. Mas o consumidor pesquisa, faça um levantamento do que realmente precisa. Certifique-se de que aquela loja existe. Não saia clicando em qualquer link. Na hora de fazer o pagamento, toma cuidado. Frete. Porque às vezes você compra alguma coisa, o frete é mais caro que o produto. Então você sai no automático clicando. Quando você vai ver, você fala, pô, o frete saiu mais caro. Certa vez eu estava comprando uma poltrona, a poltrona era X, o frete era X mais 2, X vezes 2. Eu falei, nossa, desisto da compra, não vale a pena. E pro fornecedor, é uma oportunidade? É. A gente vem ainda, a gente tem visto, você, Rodrigo, você sabe melhor do que eu, o quanto a pandemia judiou. Uhum. Assim, dói o coração quando a gente anda pela cidade e vê a quantidade de comércio fechado, quantidade de placa de aluga, quantidade de lojas que a gente sabia que tinha, você fala, poxa, fechou. A gente sabe que isso é um reflexo da pandemia. Então, eles estão se reerguendo ainda, tem muito comércio ainda se reerguendo. Então, é oportunidade para tentar colocar coisas, renovar estoque, para tentar pegar alguma coisa e colocar, mas fazer a coisa bem feito e colocar as informações de maneira clara, precisa, informar direito para o consumidor, tomar bastante cuidado. A informação ela precisa ser clara, forma de pagamento, não colocar o preço. Se vai ser parcelado, por exemplo, não adianta colocar o valor da parcela bem grande e a quantidade pequenininho. Isso induz o consumidor a erro. Tem regras para isso. Tem regras. Você vai ter que colocar tudo na mesma fonte para que o consumidor consiga enxergar. Esse trabalho que a gente vem fazendo tem dado bastante resultado. A gente não sai por aí querendo multar todo mundo, a gente sai querendo orientar, justamente em respeito aqui na cidade, a
tudo que os comerciantes passaram. Uhum. Então, é o equilíbrio. A gente não tem intenção de sair a caça às bruxas. A nossa intenção é realmente fazer o equilíbrio das relações. Até mesmo porque a fundação ela tem as regras de fiscalização e tem a regra da dupla visita, que a gente vai uma vez, orienta, de acordo com o porte da empresa. Uhum. Se é um porte menor, a gente orienta e a gente faz uma segunda visita. Se ela continuar com a irregularidade, aí sim a gente faz a aplicação da multa. Bom, tem ainda um percurso bom para você corrigir. Esse trabalho de educação que vocês fazem, eu acho muito bacana. Eu não salvo engano, eu não vi isso anteriormente. Posso estar até me comprometendo com os outros Com os diretores. outros diretores. Mas parabenizar você pela parceria que vocês têm com a associação. Né? A Dani já me ligou várias vezes com questões do comércio, das empresas, em parcerias para fazer. Mas a questão de conscientização é bacana, né? Vocês estão levando o estudo pro lojista antes, é melhor conscientizar do que multar. Exatamente. Essa política, acho que pra gente que sofre tanto, né, com penalidade, com multa aqui, é a melhor que tem. Esse relacionamento é muito bom. Eu acho que essa faz parte da própria política do prefeito, né? Porque a gente vê que essa gestão ela foi totalmente diferente. Dá gosto de ver, né? Que a política do Rodrigo ela é justamente de tentar mudar as pessoas, de orientar e de fazer uma cidade melhor. E isso foi passado para a gente lá em 2017, dele fazer um grupo que realmente se preocupasse com a cidade. E é isso que a gente vem fazendo. Pelo A menos. gestão positiva, né? Exatamente. O Rodrigo, pô, não tem nem o que falar. Para associação comercial, tudo que envolve o comércio, as indústria, empresa, ele chama a gente para conversar, a gente está sempre na pauta. Na pandemia, pô, a gente estava quase toda semana no gabinete com alguma demanda, com algum problema, tentando resolver. Ele é muito participativo. Sim. Muito... Isso não significa que você está passando a mão na cabeça do comerciante. Não, porque o comércio também é importante para a cidade, ele que gera renda. É ele que gera renda, que gera emprego. Às vezes a pessoa está lá, ela depende daquele emprego para poder sustentar a família. Então a gente precisa ter um outro olhar também. É claro que você não vai deixar, se eu for no supermercado ali, no mercado pequeno, e ver um produto vencido, aí não tem dupla visita. Aí lá é aplicação de multa, porque é uma questão de crime. Né? Crime você tem um problema de saúde pública, então não tem nenhuma desculpa. Agora você vai lá, tem um preço que está diferente, então a gente vai lá, faz uma notificação, dá um prazo para ele regularizar todo o comércio e depois a gente volta novamente na dupla visita. Então é essa educação que a gente tenta fazer. A gente tem visto resultados nisso, de pessoas que às vezes a gente passa, algumas lojas no centro, que já olham para a gente, chega, na hora que vem, fala, já está aqui, tá? O código está aqui. Está aqui o código, já coloquei o preço. Então já sabe, porque já está acostumado com o nosso trabalho. Então isso é bastante gratificante. Eu acho que isso, para quem quer andar certo, não dá para ter medo do PROCON, né? Na verdade, tem que aproveitar essa parte da educação. Porque muitas vezes a gente quer andar certo, mas não tem a informação. Por exemplo, esse número, a fonte, né? O número tem que estar ali. Você não pode, no marketing, vamos dizer assim, usar uma fonte menor. Né? Mas às vezes não é nem com má intenção, é por falta de informação mesmo, de você no layout querer evidenciar o valor da parcela. É o marketing, né? O marketing é terrível, né? O marketing, ele quer chamar atenção. Aproveitar esse gancho, deixa eu fazer uma pergunta. Tem uma vitrine lá, põe lá, Black Friday, 50% off, na vitrine. Só que eu só tenho alguns produtos que é 50%. Como que funciona isso? Eu tô fazendo uma propaganda errada? Você tem que colocar, a informação tem que ser clara. Completa. 50% off. Em produtos selecionados. Então isso você tem que colocar, exatamente. Aquelas araras que tem lá, a partir de... Se você colocar uma arara e colocar R$29,90, exemplo. Então significa que tudo ali custa R$29,90. Aí você pega ali uma camiseta, não, mas essa... Não, mas tá escrito aqui R$29,90. Não dá. Pode informação. Ter uma informação ali e peças de outros valores
naquela arara. Agora, se você colocar a partir de e todas as peças tiverem uma etiqueta com preço, Ok. ok. Então, tem algumas lojas que o gerente falou para mim, olha, o pessoal reclama, mas eu prefiro ter um funcionário que coloque etiqueta em tudo, vai ter preço em tudo. Falei, é melhor assim. É melhor, porque aí tem preço em tudo, não tem. Você não pode submeter o consumidor, por exemplo, a gente estava brincando antes daquelas lojas que são caríssimas, de repente o consumidor não tem condições de comprar. Aí ele quer saber o preço, mas ele não sabe se ele pode comprar. Então ele vai lá, quanto custa? Ah, isso aqui quanto custa? É constrangedor Sim. ficar O preço tem que perguntando estar o preço. visível. Exatamente, o preço tem que estar lá. Em Tem que estar à reais, disposição. né? Porque essas ridículas. A gente tava falando, teve um Reais. problema aí que tava em Em dólar, reais, né? é. Dólar, euro, É. sei lá. E não só o preço, tá? As informações, as informações do produto também tem que estar em português, em língua portuguesa. A gente foi num comércio uma vez que as informações do produto, era alguma coisa de celular, estavam em inglês. Quem vai entender, Você né? pode ter a segunda língua como auxiliar, mas a Exato. principal tem que Você ser. pode colocar ali, né? Às vezes a gente vê coisas lá, tá em português, tá em inglês, tá em espanhol, tá em japonês, mas você tem que ter em português. Nós estamos no Brasil. Agora eu vou colocar as informações em inglês. Essa questão da arara que você falou é muito complexa também. Você imagina uma arara de um lado, R$ 30, 50 e 60, e as coisas não estão etiquetadas. Um cliente pega aqui a peça de 50, olha, não gostei, ele pega, ele mesmo coloca na de 30. Exato. Aí quando o de 30, esse aqui, R$ 30, vou levar. Aí não é 30. Então isso, é por isso que eu acho que etiquetar uma por uma te Exatamente. assegura de que não tem nada fora do lugar, que não vai dar nenhum problema. No dia da Black Friday, acontece muito isso. Então, assim, a gente tem um olhar também diferente com algumas coisas relacionadas a. Não só Black Friday também, porque a gente sabe que acontece. Criança, às vezes, pega aqui, coloca ali, Sim. pega de um lugar. Eu ensino, meu filho tem 5 anos, então ele pega, ele já sabe, então ele pega, ele já não sai levando de um lugar para outro, né? Ele conhece a mãe dele, então ele pega, olha um pouquinho, devolve no lugar. Ele não sai pegando daqui e colocando ali, mas tem criança que pega, aí ele sai andando, depois coloca em outro lugar. Então, a gente olha, tem uma peça que está em local diferente, você entende que pode ter sido um próprio cliente que trocou o lugar. A gente não vai pesar a mão e falar, olha, aquilo lá não compromete a loja inteira. Uhum. Alguma peça de roupa que aconteceu isso, principalmente a Black Friday também, algumas lojas fica uma loucura. Então, a gente tem um olhar diferente com relação a isso. Mas se tiver tudo etiquetado, tiver tudo com preço, evita. Sim, aí tá ali de tanto por tanto, ou uma determinada cor de etiqueta que Exato. significa um desconto Uhum. específico, né? Tem muitas que usam isso, né? Uma etiqueta vermelha próxima ao preço, e aí tem uma tabela exibida na Exato. loja. Por exemplo, etiqueta vermelha 20%, etiqueta verde 30%. Tem uma loja que falou para mim, mas fica feio para colocar. Eu falei, bom, se fica feio ou não, você arrume meios para fazer isso. Eu falei, tem muitas lojas em São Paulo que colocam o número. Falei, lojas muito melhores, coloca o número e coloca embaixo no manequim o preço. Eu falei, faça igual. Sim. Mas e se eu não fizer? Eu falei, bom, eu vou te notificar agora que você está ciente que nós viemos, informamos você da necessidade de colocar o preço. Você vai receber uma notificação. Nós vamos voltar aqui uma segunda visita. Se você não quiser fazer, não tem problema, mas você vai ser autuada. Ela fez. Né? Mas é teimoso, né? Tá sendo orientado, tá sendo. Mas na dúvida, então, pro vendedor, pro lojista, na dúvida, se não tiver claro pro consumidor, tá errado. Tá errado. É simples assim. Eu falo, Rodrigo, nós somos consumidores. Porque pra gente sair de casa, a gente tem que colocar uma roupa. Sim. A gente comprou. Então, você é consumidora, você é consumidora. Se a gente não tá entendendo e a gente cai em várias armadilhas, Sim. é só a gente se colocar no lugar do outro. Não é difícil. Uhum. Então, o fornecedor tem que se colocar no lugar do outro. E não é só em produtos. Na contratação de serviços também. Serviços de telefonia, serviços de
prestação. Viagem. Agora a gente tá também Viagem. com muita viagem aí Muito. rolando. Muito. Pacote, A 50% cara off. dela é a melhor, que eu fico pensando assim, os BO que devem entrar de viagem, lá que ela fez uma cara assim, agora. Pós-pandemia. É uma coisa que eu tinha pesquisado alguns meses atrás, agora na Black Friday eu tô vendo assim, o desconto é o mesmo preço que tava uns 2, 3 meses atrás. Sim, Viagem tem muito. É. Mas às vezes aparecem algumas coisas boas. Você falou da Black Friday, né? sim, Mas também tem o Dia do Consumidor. Eu lembro quando eu me casei, eu aproveitei no Dia do Consumidor, eles falavam 2 por 1, não foi bem 2 por 1, mas teve um desconto bacana. então tem hora que dá pra. Só que é aquela, eu sei que está menos porque eu acompanho. Exatamente. Então eu vou durante o ano, vou É. pesquisando, tá tanto, tá tanto. Então eu sei quando entra de fato uma Black. E eu acho que é o mínimo que a gente, como consumidor, pode fazer. É. Eu costumo comprar as reservas de hotéis nessa época do ano, todos os anos aí, pelo menos os últimos 8 de casamento que a gente vai para algum lugar, eu compro nessa época, mas porque eu vou monitorando. E eu realmente vejo um desconto. A gente passou o Natal ano passado num hotel em Olímpia, que era R$ 6.000 e na Black, o mesmo período, ficou por 3.200. Então, Então, assim, só que eu monitorava. Exato. Eu tinha certeza que aquele valor em outra época realmente estava Isso é mais mais caro. E pelo aplicativo próprio da empresa tal, então você vai monitorando ali, sim. né? Você fez a Mas sua parte fiz como a minha consumidor. parte, realmente. Essa orientação que a gente sempre dá é a velha e boa pesquisa de preço. E você falou de outras coisas como serviço de viagem, etc. E eu ia falar porque também eu sou da fotografia, tem estúdio fotográfico, e às vezes a gente define alguns produtos ou alguns serviços para Black, só que serviços não são como o comércio imediatos, né? Comprei essa caneca com 50% de desconto, levei. Muitas vezes o serviço você tem que criar uma condição de uso. Né? No meu serviço, por exemplo, olha, ensaios de gestante estarão para quem contratar na sexta-feira da Black com 50% de desconto. Só condições ofertadas num PDF, em algo assim, já estão suficientes se elas forem claras? Se forem claras, você tem que colocar um período de de utilização, utilização, você tem que colocar uma forma de pagamento, o certo? período de utilização e algumas condições básicas, que Sim, vão ser as suas condições para a utilização daquele voucher. E se não utilizar naquele período, o que vai acontecer? certo. Ela vai perder? Não. Vai voltar ao valor original? Ah, eu cancelei, não quero mais. Eu vou devolver o dinheiro? O que vai ser feito? Isso tem que conter. Certo. E aí pode ser uma questão eu decidir o que vai ser feito. Por exemplo, na Exatamente. oferta, eu falar para você, olha, a condição é de Black, você tem até dezembro para usar, e se você resolver cancelar, retorna 50% do valor pago. Exatamente. Eu defini, ela acordou, tá tudo É certo. um contrato. Um contrato faz lei entre as partes. Perfeito. E assim, colocar. Eu brinco que eu falei, gestação, você tem que colocar aí o período mínimo, né? Porque às vezes a mãe está no segundo mês de gestação, não, vou contratar, calma. Exato. Uhum. Infelizmente a gente sabe aí que pode acontecer alguma coisa. E aí? Estou no segundo mês, vou contratar para fazer daqui a 5 meses. Você não Sim. sabe se a gravidez ela vai perdurar. Sim, Então você tem as condições para colocar. perfeito. Teve uma vez que ligou uma consumidora que ela ela alugou um vestido para um casamento. Ela era convidada. Aí ela falou que alugou, foi lá, experimentou, fez os ajustes, pagou. Tudo bem. A noiva teve Covid. E a noiva cancelou o casamento, a festa, Uhum. uns 20 dias antes da festa. A consumidora, ela avisou a loja no dia, no sábado de manhã, que ela não ia mais pegar. Quer dizer, a loja já tinha reservado, já tinha feito ajuste, já tinha feito tudo. Sim. A loja falou, olha, ela falou, eu quero meu dinheiro de volta. A loja falou, não vou devolver. Você me avisou em cima da hora. Mas ela ligava, ela falava tão alto e brava. Eles estão errados. Eu falei, desculpa, eles não estão errados. Você avisou no dia. Quanto tempo a senhora sabia? 20 dias. Eu falei, você vai avisar? Tem como, né? É uma contratação de um serviço, tem um contrato ali. Não, eles me ofertaram ali que eu posso usar em outra ocasião. Eu falei, poxa, eles foram muito bacanas. Uhum. Porque eles deixaram de ofertar de vender ali para alguém naquele Exatamente, dia exatamente. e vai bloquear Fizeram uma sob outra medida. data para você. Porque ele vai deixar de alugar mais uma vez. Exatamente. Né? Então ele está sendo muito legal. Eu fui mesmo. lá, eu briguei, eu xinguei, eu falei, eu fiz o escândalo. E agora o que eu faço? Eu falei, bom, você tem que fazer duas coisas. Primeiro você volta lá e se desculpa. Depois você aceita a sua oferta se ela ainda estiver de pé. Porque ele está correto.
Falei, tudo bem, é uma situação que ninguém esperava. A noiva ficou doente, não podia fazer a festa. Ainda mais na época da Covid, né? Não tinha condições. Não esperava. Se a loja pediu o exame dela, convite, ok. Mas ele foi, se apresentaria isso, até a loja poderia falar, não, realmente, tudo bem, eu vou cancelar porque eu não fiz os ajustes, ou poderia colocar essa condição também. Eu vou te deixar com crédito para você utilizar depois. Uhum. Só que agora ela deixou pro dia. Tem essa questão também, né? A gente fala em Procon, o consumidor ele acha que ele pode tudo, É. né? Tem muito disso, né? O Tem. consumidor qualquer coisinha ele tá brigando. Não, muitas vezes ele tem razão, mas muitas também não tem, né? É bom para o comerciante sim. saber que o consumidor também não pode Não. tudo. Não pode. Não, O anda consumidor certo que não vai dar nem certo. sempre tem razão, né? A gente- Sim. Eu falo pro meu pessoal lá que lá a gente fala o não sorrindo. Porque eles chegam bravos. Eu Sim. falo, olha, o pessoal que vem aqui, eles estão bravos. Com alguém. Com alguém, mas não é com a gente. Só que a gente tem que falar o não sorrindo. Eu não tenho direito. Desculpa, não tenho. Mas explicar o porquê não tenho direito. Sim. Explicar o que a lei fala, pegar o código, procurar o artigo, mostrar. A gente tem bastante problema, às vezes, na troca. Porque a troca, se você fez uma compra numa loja, foi lá, escolheu o produto, viu, experimentou, pegou, a troca é gentileza. A loja não é obrigada a trocar o produto. A lei fala que as compras feitas fora do estabelecimento comercial, pela internet, por telefone, essa sim, você tem o prazo de arrependimento que é de 7 dias. Então, comprei lá um sapato pela internet. Na hora que chegou, não gostei, não serviu, estava com algum problema, aí sim, no prazo de 7 dias corridos, eu entro em contato com a loja, falo, ó, não gostei, não quero. Ele me manda o código de postagem para devolver, Uhum. cancela a compra. Sim. Então a compra presencial, ela é uma questão de também da loja ceder ou não a troca. Exatamente. Não é obrigada a Não trocar. é. A loja geralmente ela Principalmente nessas questões, né? Porque você tá queimando estoque, geralmente eu vejo lá, sem direito à troca. Sem Exato. direito à troca. Exato. E tem que seguir as regras da loja, porque às vezes a loja coloca. Muitas lojas fazem isso para fidelizar o cliente. Porque às vezes na troca você acaba comprando outra coisa. Sim. Uhum. Ou a troca, você troca por um produto um pouco mais caro. E aí você paga a diferença. Então, para a loja, muitas vezes é lucrativo. Só que ela coloca, tem 30 dias, tem que estar Tem com que estar com etiqueta. Ou algumas lojas só troca pelo mesmo modelo. Então, tem que seguir as regras da loja. Eu já Então, vi loja também que não troca na semana do Natal. sim, Trocas após o dia 26, vamos dizer. sim. Porque tem muitas lojas que trabalham com comissão. E aí também não é justo o vendedor fazer uma troca, às vezes a pessoa está lá escolhendo, né? E vai só fazer uma troca e o vendedor Um vai monte de gente perder. na loja, ele E perde. também por conta do atendimento. Então, eu entendo que isso é uma condição da loja e eles podem colocar essas condições sem problema nenhum. Só que as pessoas, elas ficam bem chateadas quando a gente fala que a loja está certa. Ela acha que ela tem direito de tudo, né? Que eu falei, o consumidor, ele sempre. O lojista fala, o consumidor sempre tem razão. Nem sempre, Não, né? nem sempre. Nem sempre. Nem Isso é sempre. muito bacana. Principalmente agora também tá chegando o Natal, fora Black Friday, que a gente importou esse conceito da Black Friday. Então, muita gente, muito lojista, muito comerciante não sabe nem como participar dela. Qual é o objetivo, como que ele promove. Porque ela é feita para você limpar mesmo o estoque. Às vezes está com uma coleção antiga lá, principalmente vestuário. Pô, é para você tirar aquilo da loja e renovar seu estoque, renovar Aproveitar. um produto que tá ali encalhado. Porque estoque custa dinheiro, né? Eu vejo muita gente que não contabiliza o estoque ali nos seus ativos, né? Ah, quanto você tem? Às vezes o cara tem uma fortuna de estoque Sim. e tá pendurado ali com dívidas, com muito passivo. Então é a oportunidade para você desovar, fazer um caixa, ter um capital de giro para pegar essa época do Natal que é importante e Sim, seguir. Né? tem algumas lojas que até eu já falei uma vez. O gerente perguntou para mim: olha, eu tenho um produto aqui que está sem embalagem. Eu posso vender? Eu falei: pode. Você pode colocar, se tiver em boas condições, se tiver só sem embalagem, você pode colocar numa outra embalagem. Colocar essa informação clara Uhum. de que está sem embalagem
e vender, não tem Queria problema. comprar de monstruário, né? Eu já comprei de Exato. monstruário em grandes redes. Exatamente. Eu acho que Sem assim, embalagem, pensando danificado. na parte marketing também, é importante para o comércio estar na Black. Eu acho que o comerciante ele tem que pensar se isso faz sentido para ele, claro, na questão financeira, porque muitas vezes tem gente fazendo aí descontos e coisas sem nem calcular Uhum. se isso vai trazer algum retorno ou não, porque realmente uma mercadoria parada é uma coisa, agora querer fazer só para estar na Black é outra, né? Eu acho que é importante estar. É importante que nem eu trago muito para o serviço, porque é o meu comércio, né? É prestação de serviço. Mas assim, às vezes você movimentar um mês que é fraco para você, dependendo da margem que você tem aí nesse produto, você conseguir, olha, eu faço uma Black agora com ensaios para janeiro, que é um mês mais fraco. Sei lá. E aí conseguir trazer essas pessoas lá para que lá eu tudo bem, ela fechou comigo um ensaio, mas em janeiro ela pode comprar um quadro, eu posso ofertar outras coisas, movimentar mais o estúdio naquele outro momento. Mas, Priscila, eu acho que o seu pensamento é o que todos os empresários, microempresários deveriam fazer. Quais são os meses que são os mais difíceis? É o começo do ano. Sim. Então, você já pensar na Black Friday, uma estratégia para você vender agora o seu serviço, para você conseguir naqueles meses ter trabalho. Você fazer agora, colocar, divulgar o seu trabalho, divulgar a sua marca. E, eu gostei. Eu, Daniela, fui lá, comprei na Black porque eu achei o preço bem legal, fiz o trabalho com você. Poxa, gostei, eu vou indicar. Sim. Eu vou fazer outro. Se eu fiz o ensaio gestante, poxa, então eu vou fazer o acompanhamento com ela. São 12 meses, né? Exato, é isso mesmo. Com exceção se não pegar a pandemia, que foi o que aconteceu comigo. Que parar no meio do caminho que não dava para terminar. Meu Deus. Perdi acho que 2 meses. Foi. Aconteceu mesmo. Lá também várias mães ficavam desesperadas. Mas o mês está passando, mãe, mas eu não posso abrir. Tem esse pequeno detalhe, né? Mas então, eu acho que é usar a Black de uma forma consciente, porque tá tudo bem não estar, mas você estar também é um momento que está todo mundo buscando uma oferta diferenciada. Se você tem um produto dentro da sua loja que você consegue ofertar com um desconto, que você tem uma margem maior, chama atenção pro teu negócio naquele momento, né? Estratégia de supermercado, né? Você vai no supermercado, tem muito supermercado que você vê que tá muito abaixo da média aquele produto, mas ele faz para te levar até a loja. Exato. Porque às vezes você vai comprar aquele produto mais barato, mas você não sai dali só com aquilo, né? Você compra um Falam outro isso do item pãozinho da padaria, né? Que diz que pão de padaria não dá não lucro dá para lucro padaria, pro né? Mas precisa ter pão. As pessoas vão pelo pão, mas aí comprou uma margarina, comprou um Nescau que faltou. Perfumaria. Também. Você consegue na perfumaria gastar pouco? Não consegue. Verdade. Não tem como. Você vai na perfumaria, vai comprar, sei lá, uma acetona. Você sai de lá, gastou já R$300. Então, mas acho que tem que aproveitar a Black de uma forma... E quem tem estoque, que nem você falou, né? Tem muita coisa que dá para você realmente... Às vezes até um produto de linha, né? Você baixa o preço, o pessoal vai até a sua loja, mas aí também você tem que saber posicionar, vitrine... Fazer fazendo a o nosso trilha ali do merchan, cliente. a gente tem dentro da associação parcerias com o Sebrae, todos os cursos de vitrine, de como você expor seu produto. Eu acho que esses comerciantes, eles têm que olhar mais o que a associação comercial oferece. Vocês têm muita parceria com o Sebrae, muita coisa. Eu sinto falta, a gente estava conversando ali, daquele atendimento antigamente. Você via que os funcionários, eles participavam, eles tinham vontade, eles se empenhavam. Duravam muito tempo no comércio, né? Você conhecia os atendentes de cada loja, né? Eles já sabiam o gosto de cada cliente. E hoje não. Parece que você vai, eles não te oferecem. Eu quero, olha, você tem uma caneca branca? Não, não tenho. Ele não fala Ele não assim, dá mas outra eu opção. tenho Olha, uma eu azul. não tenho a branca, mas olha, eu tenho uma azul, eu tenho uma vermelha. Exato. Olha, e assim, eu tenho xícara também. Você não quer uma xícara? Olha, sabe, oferecer. Sim. Ter ideias para fazer, o que você falou, agregar, vitrine. né? Às vezes você vai comprar um sapato, daí eu tive esses dias aqui, até mandar um abraço lá pro Marcelo da Casarini. Eu fui lá pegar o sapato, aí eu precisava de uma meia, precisava de um cinto, eu saí com mais de um produto. Então, é investir, o próprio comerciante ter, o proprietário ter esse olhar para os funcionários, ter um treinamento, levar para um treinamento, sabe? Muitas vezes, às vezes as pessoas vão, abrem o comércio, mas não tem esse olhar.
Eu Sim. fui para numa cafeteria uma vez em Mogi, no shopping, e o atendimento assim foi horrível. Demorou, não vinham. E era uma rede assim conhecida, era uma franquia. Eu mandei um e-mail e reclamei. A proprietária mandou um e-mail de volta me agradecendo. Ela pediu para eu ir lá, tal, não sei o quê, acabei nem indo, né? Ela me agradeceu porque ela falou, olha, a gente não fica, né? Eu sou de São Paulo, tal, mas é bom saber esse feedback, tal. Eu falei, olha, investe em treinamento, porque senão é um nome bom, é uma loja bacana, os produtos são bons, só que você está perdendo porque Uhum. os funcionários estão acabando com você. Sim. No final das contas, ontem eu estava lá e que eu reparei, meu marido falou, já fechou faz tempo, não está mais lá. Porque vai atendendo mal e vai Às vezes somando o mal. empresário ele tá com problema, ele tenta identificar de tudo quanto é jeito e tá lá na ponta o problema dele. Ele não consegue É, identificar que o atendimento, o treinamento é. Eu tava conversando essa semana também. A gente tá montando um curso justamente de vendas agora pro final do ano. Mas a nossa dificuldade é o empresário, o comerciante, enviar os seus funcionários para fazer. Pô, mas aí ele vai perder o dia de serviço. Pô, mas ele vai perder. Exato. Pô, faz uma compensação, vê qual que é a média de comissionamento, incentiva o seu funcionário, paga o comissionamento dele mesmo fora da Uhum. empresa. Por quê? Com um treinamento bacana, ele vai dobrar, ele vai aumentar 30, 20, e ele vai aumentar a sua receita no final. Mas às vezes o empresário ele tá tão travado naquele mundo que ele acaba não olhando pro óbvio. Essas visitas que nós fizemos nos últimos meses da Black, a gente já conhece alguns gerentes de algumas lojas, né? Eles perguntam: escuta, você não conhece ninguém que quer trabalhar? Realmente. É A gente engraçado, ouve assim. muito A isso. gente que eles estão querendo pessoas para trabalhar. Aí você vê, não está faltando. As pessoas falam muito de emprego, não está faltando emprego. Emprego. Não. Foi qualificação. Tá. Aí surgiu uma dúvida. Sobre atendimento, tem alguma reclamação que você pode ser feita no Procon? Se eu fui mal atendido, ou sei lá, alguma coisa do gênero. O banco eu sei que ele tem 1 hora para eu passar no caixa, né? Alguma coisa desse gênero, Isso dentro do também é comércio. Uhum. regulamentado pelo PROCON, se fala? Na verdade, a gente eu teria que dar uma olhadinha, mas acho que dá para fazer. Tem um artigo, não vou lembrar de cabeça agora. Já É que também é grande. é, não é tão extenso, mas tem alguma coisa que a gente consegue encaixar e consegue até tentar Sei lá, o fazer. funcionário foi mal educado, a gente consegue A gente consegue enquadrar e tentar levar para a mediar, loja. como você falou, né? Levar Exatamente. esse... Eu Exatamente. acho que, novamente falando do marketing, né? Mas o marketing é estratégia. Então, quando a gente pensa em trazer pessoas para dentro da loja, como é o caso da Black, é uma forma de você trazer mais fluxo para dentro da Uhum. loja. Só que você tem que aproveitar esse fluxo para ser benéfico Ser para bem, você depois. você tem que ter. Porque se você não tem o CRM, se você não cadastra essa pessoa, se você não oferece nada para ela uma outra hora, só vai viver de Black, não dá, né? E uma vez, eu ganhei um voucher para fazer um serviço de escova de cabelo e unha num salão de uma parceria que os donos fizeram com uma outra empresa e me ofertaram. Quando a gente chega para fazer, que é a questão da ponta, né? A moça que foi fazer, ela estava fazendo com uma obrigação, porque provavelmente ali ela não estava ganhando nada, ela teve que fazer sem Aham. comissionamento, porque era um voucher. Como obrigação. Eu perguntei para ela se tinha algum outro serviço que solucionava meu cabelo. Não tem. Só progressiva para dar jeito, assim, sabe? Bem assim. E aí eu falei assim, aí, o que adiantou gerar esse tráfego? Ainda bem que ela não falou tesoura, né? O que adiantou Ela quis dizer gerar que seu esse cabelo era muito tráfego? ruim. Muito ruim, só progressiva dava jeito. O que adiantou gerar esse tráfego, essa parceria entre os donos aí das marcas que ofereceram mais clientes para ela não conseguir fidelizar uma escova, um tratamento ou alguma coisa para uma próxima Sim. semana, que é um serviço que a mulher usa semanalmente. Dependendo da estética, tem uma gama de coisa Tem. para oferecer, né? Não tinha nada, entendeu? Não me ofereceu nada. Então, assim, o treinamento é valiosíssimo, porque não adianta nada, você faz a melhor oferta da Black, você encheu sua loja, você vendeu horrores. Aí depois ninguém mais volta na sua loja. Exato. Então, não adiantou nada, né? Eu acho que é aumentar o fluxo nesse momento para render para depois, para ter mais gente conhecendo teu produto, tua marca, ter um bom atendimento e falar assim, nossa, eu comprei aquela vez na Black e tal, vou voltar lá. Então, eu acho que a gente tem que pensar Experiência, nisso. né? Criar uma boa experiência para o seu cliente para que ele
frequente para que ele volte a comprar no seu Porque senão você vai entrar na briga de preço. O cara só foi lá porque estava 50% de desconto. Ele não foi por mais nada. Aí ele não volta, ele vai esperar a outra Black para voltar. Exatamente. É o que Porque a gente fala da falta de informação que hoje a gente vê, mas aí é uma falta de informação proposital das instituições financeiras, de algumas, né? No empréstimo consignado para os aposentados. Os empréstimos através de cartão de crédito, que falta com a informação, porque faltando com a informação, os aposentados não sabem do que está acontecendo, contratam, e hoje Ai, eu fico doida da vida. São idosos. A minha mãe, às vezes eu ligo para ela, mãe, eu te liguei. Bem que eu vi que tinha uma musiquinha tocando. Era o celular, mãe. Então, quer dizer, não sabe, mas aí começa, né? Pega o celular e começa. E faz. Aí tira a selfie. Aí faz a selfie. Aí responde, a gente vai mandar o link. Mas como é que eu faço? Ah, entra aí. Aí só fica, né? Aceito, 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 aceito. Nem vê o que tá aceitando. Não vê o que tá aceitando. Aí você fala, olha, ele não sabia que era isso. Aí o banco vem com a resposta. Ele anuiu com tudo. Ele tirou a foto. O judiciário está entendendo que realmente ele anuiu. Aí, para você explicar que aquilo lá, a pessoa não tem condições de responder aquilo de forma clara. E foi induzido a fazer aquilo, que o atendente tá, ó, faz assim, explicou tudo para contratar, depois não dá nenhuma assistência. Exatamente, é bem difícil. Manutenção. É bem difícil. Dani, fala em informação. A gente estava falando há pouco do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Quais as obrigatoriedades? Hoje é obrigatório você ter uma cópia no seu comércio. Mas como que funciona para a gente também não cair no golpe dos espertinhos aqui? É CDC no balcão. Tem que ter. Todo mundo tem que ter. A gente vê, quando a gente vai no comércio, a gente fala, cadê o CDC? Aí eu tenho. Ou então tem aquela plaquinha grudada na parede. Tá aqui. Não. Aí a placa. Cadê? O livrinho, né? Não é livrinho, é o código. Aí eles começam a procurar. Não, tá aqui. Eu falei, é CDC no balcão. Ele tem que estar no balcão. Eu falo, não precisa estar com A placa. com a placa. Eu falei, não gruda isso na parede, vai estragar a sua parede. Só colocar o código no balcão. É só isso. Precisa ter o código no balcão. tanto para comércio quanto para prestação de serviço ou não? Prestação de serviço também. Precisa. Prestação de E qual serviço que é o também. custo desse código? Depende. É na gráfica do Rodrigo que a gente vai imprimir. Eu tô perguntando. Passa o orçamento aí pra gente. Porque eu sei que é gratuito e muita gente às vezes vem vender, Exato. A gente fala muito sobre isso no final, nessa época. Foi bem bom você ter falado, porque no final do ano, geralmente, e principalmente no comecinho do ano. Virou o ano, começam os vendedores. Desculpa, Rodrigo, mas vendedores de gráfica, representantes de gráfica. Fala, eu não tenho Não são vendedor. os seus, tá? Não tenho vendedores assim, tá? Eles vão até o comércio para oferecer. Tem os mais ousados que se identificam como fiscais, que eles falam que tem que comprar o código, porque senão vai ser multado. Eles vão ser multados, que pode chamar a polícia e falam 1000 coisas. É só para vender o código. Vende por R$20, R$30 e falam que aquele código está desatualizado. Ó, tá vendo? Esse código que eu tenho agora é 2024. Aí vira o ano, ó, esse daqui é 2025. Não está desatualizado. Só desatualiza se tem alguma alteração na lei, que são em alguns artigos. Como que você faz para ter o código? Simples, entra lá no Google, coloca CDC Planalto, que é o site, Planalto é o site do governo federal. CDC, Código de Defesa do Consumidor, CDC Planalto, vai abrir lá, Código de Defesa do Consumidor, governo federal, você vai baixar a lei, imprime. Vai te custar o quê? Vai te custar ali a tinta A tinta da impressora. A tinta da Se impressora. você quiser encadernar. Se era necessário você ter ele bonitinho, em brochura, Não, impresso. você imprime lá, grampeia ou... Posso imprimir direto do site, Imprime direto do site, aí ele tem que estar disponível. Faz aquele buraco lá com um perfurador, coloca aquelas bailarinas, né? Pronto. É o que importa. Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu comprei, eu deixei aqui e levaram embora. Mais uma razão para você imprimir e deixar. Para que você vai ficar gastando? Porque é faz barato. aquele caneta, põe aquele araminho assim, aí prende Exato, no balcão. prende. Teve uma pessoa que falou, não, mas eu deixava aí, ninguém vê. Não importa, é uma lei. Tem que deixar no balcão. Não importa se alguém vê ou não. Vai ter alguém que vai querer ver.
Até para sua segurança, né? Exato. Porque se está disponível, o consumidor ele não pode alegar desconhecimento de uma lei que está disponível. Exato. Teve até uma loja que Eu uma tenho vez. vontade de fazer direito, mas Teve uma loja que eu grifei o artigo que fala sobre a troca, que é só em loja, só em compra quando é feito fora da estabelecimento. estabelecimento comercial. E aí eu voltei lá depois, ela falou, nossa, agora eu uso direto isso daqui que eu mostro para todo mundo que vem aqui. Ela falou, agora eu abro o código e mostro. Então as pessoas pararam de, quer dizer, briga menos. Não pararam de brigar, mas briga menos. Falei, tá vendo? Serve para isso. Você Mas falou que não servia para o nada. empresário ele tem medo do PROCON e do Tem. código. Sim. Mas ele tá ali também para te Sim. trazer segurança. Né? Nós fizemos uma cartilha somente para o comércio, explicando algumas coisas sobre precificação, formas de pagamento. Eu acho que eu não mandei para você, né? Eu vou mandar depois para Eu acho que você. você deixou alguns exemplares Deixei? lá conosco. Então, tem tudo isso. Porque, assim, o PROCON, a Fundação PROCON, ela tem um pensamento que não deve orientar, o PROCON não deve orientar o fornecedor. Eu até entendo, porque São Paulo, você imagina, né? Se a Fundação for orientar São Paulo, vai passar o dia no telefone. Sim. Agora, a gente aqui é uma cidade pequena, relativamente pequena. Então, tem muito fornecedor que entra em contato. Então, uma questão ou outra que eles ligam, perguntam, a gente responde. É claro que às vezes liga algumas coisas e quer saber sobre contrato, quer saber algumas coisas, a gente fala, desculpa, mas agora você pergunta para o seu jurídico. Sim. A gente não dá para fazer esse trabalho para você. E também e aí a importância das associações, das entidades. Exato. Aí, nesses casos, estamos nós, a Associação Comercial, que está ali também para dar o respaldo para o comerciante. Exatamente. Exatamente. A gente já pediu também, inclusive, para procurar. Quando ele começa com algumas questões. Esse, no caso, era um prestador de serviço que ligou e queria que a gente analisasse o contrato dele. Eu falei, olha, desculpa. Eu falei, análise de contrato, você vai ter que procurar um advogado. Aí Falei, mas você não é advogado? Eu falei, sou. Você não pode analisar? Eu falei, não. é aquela história, né? Quanto que você cobra para fazer uma consulta? Eu falei, desculpa. Eu falei, não. Eu falei, aqui eu não estou como advogado, aqui eu estou como diretora do PROCON. Eu falei, procure o seu jurídico. Eu não tenho. Eu falei, então contrate um advogado. Não tem o que fazer, mas aí alguns lojas quando ligam, mas eu não sei, como é que eu faço? Falei, faz o seguinte, vai até a associação comercial e pede ajuda deles. Mas eu não sou afiliada. Eu falei, não tem problema. Eu falei, vai até lá, vê como funciona, tira as dúvidas, o pessoal lá é super aberto para dar informação. Eu falei, vai. Falei, até uma excelente ideia você ir. Sim. Para você ter um respaldo, se você não sabe como funciona. Você tem que ter alguém que te ajude. Eu falei, eles têm curso no Sebrae. Eu falei, eu acho que você está precisando. Uhum. Falei, é importante. Eu vou. Não É sei bom se... saber a estrutura das entidades, das associações, Exatamente. para você saber para onde correr. Exatamente. Então, mas aí aí eu falei, tanta coisa que pergunta, eu falei, vamos fazer. Porque nosso trabalho acaba sendo um trabalho de formiguinha com os consumidores. Só que se a gente orienta também os fornecedores, é mais fácil. Vem de cima para baixo. Se o comércio ele está redondinho, ele não vai cometer nenhuma irregularidade. E aí o consumidor não vai lá no PROCON. Vai Vai estar diminuir tudo as ok. ocorrências. Exatamente, vai diminuir as ocorrências. É mais se fácil você- atingir o comerciante, que são Exato. menos, lógico, Você vê, comparado a aumentou esse tipo de consumidor. reclamação. Pô, posso fazer uma campanha de orientação justamente para reduzir esse Aí trabalho. teve um servidor meu, não está mais lá, falou assim, mas doutora, se a gente fizer isso, vai fechar o PROCON. Se todo mundo ficar sabendo de tudo, não vai precisar do PROCON. Eu falei, muito pelo contrário. Eu falei, a gente vai investir mais ainda em educação. A gente tentou, são muitas ações que a gente faz e muitas parcerias que nós fazemos também para tentar orientar o maior número de pessoas. Fazemos parcerias com a OAB, a própria prefeitura, a gente se une com várias secretarias para levar informação para maior número de pessoas que consegue. Agora, recentemente, teve uma universidade que pediu para eu falar sobre o PROCON na universidade. Então, assim, são trabalhos que a gente faz para levar informação. E é isso que a gente quer. Eu falo que conhecimento a gente compartilha, a gente não guarda, a gente compartilha. E é esse o trabalho, é levar conhecimento para que as pessoas estejam orientadas. Se a pessoa estiver orientada, se ela tiver conhecimento, ela não vai errar. Com certeza.
E É aí, isso aí. fechou? Papo muito bom. Vamos encaminhar aqui pro final. Quero agradecer muito a presença e a parceria que o Procon tem com a Associação Comercial. Prazer ter recebido você aqui hoje, Dani. E queria deixar aberto aí para você dar um recadinho final para os nossos. Ou ia falar ouvintes. Nossa, ouvintes no tô demais. Spotify, inclusive, porque no Spotify começo ele só ouvintes, é falou isso aí. do YouTube, mas temos o Spotify para você ficar no seu Para trânsito, toda a nossa para audiência, toda a nossa né? audiência, pode ouvir a gente. Rodrigo, Priscila, eu que agradeço, tá? De Imagina. coração. É muito bacana estar aqui, é muito bacana ver o trabalho que vocês fazem. Correia, quando me falou, eu fiquei assim, falei, nossa, que bacana, sabe? Saber que tem esse trabalho na cidade, que tem esse serviço na cidade. Acho que a gente vê o quanto está crescendo Uhum. e o quanto precisa divulgar o que, o que, o que agrega para os consumidores, para os fornecedores, e ver que a gente não está ali só para prejudicar. Que o Não Procon é e o a bicho Associação papão, né? Comercial não são inimigos, né? Não. Eu estou de um lado e você está de outro, né? Uhum. Não, você é meu inimigo, eu não vou falar com você. Não, muito pelo contrário, a gente tem que fazer parcerias e estar juntos. Uhum. Promover, a gente já falou sobre isso, promover palestras lá, para Sim, levar educação. os lojistas, funcionários, para a gente explicar sobre o direito do consumidor, sobre precificação, sobre práticas no comércio. Então a gente está aberto. E aos ouvintes, aos Audiência. A audiência em geral. audiência em geral, que o Procon está localizado ali na Rua Baruel 126 e que nós estamos ali para resolver e tentar ajudar em tudo quanto for possível. A gente, na medida do possível, a gente tenta resolver todas as questões. Eu brinco que o que a gente não sabe, pelo menos a gente tenta encaminhar para o lugar certo, Certo. porque eu falo que Procon, todo mundo chega lá, já foi em todos os lugares e não conseguiu. Então eles vão para o Procon. Então eu falo que a gente acaba fazendo de tudo, a gente só não traz a pessoa amada em 7 dias. Por enquanto. A gente demora um pouquinho mais, uns 10. Mas a gente tenta falar o não sorrindo, né? Sim. Mas a gente tenta prestar um serviço realmente de excelência, que é o que a cidade merece. É o mínimo. Nós fizemos a reforma lá. Quando eu cheguei no Procon, era feio. Era bem feio. Não sei se você chegou a conhecer lá. Antes ele tava feio. A ligação elétrica vinha do chão, tinha uma cadeira que ficava no meio do Procon, porque a internet saía do meio do Procon. Então tinha uma cadeira que ficava no meio, porque ninguém podia esbarrar ali, porque senão ia cair a internet do prédio inteiro. Eu falei, mas como assim? Essa cadeira está aqui há quanto tempo? Há uns 2 anos. Eu falei, não é possível. Aquilo me incomodava. Então aí eu fui conversando, vendo com o jurídico, né, que é a secretaria que eu sou atrelada, como que a gente podia fazer para fazer a reforma. Porque eu falei, eu passo mais tempo aqui do que na minha casa. Então tem que ser um lugar agradável para mim, para os meus, né, para os meus parceiros aqui, para a gente se sentir bem. Então a gente fez uma reforma lá, trocamos piso, mobiliário, para ficar agradável. Não tinha ar-condicionado, então colocamos o ar-condicionado, digitalização, para as pessoas não precisavam ficar indo tirar cópia, que onera mais ainda. Então, assim, a gente tentou fazer de um jeito para que as pessoas fossem bem acolhidas lá. Sim. E eu acho que isso a população viu e é o que a gente tenta fazer. Então, quem precisar, fica à vontade, estamos lá. E por isso tem tanta gente indo lá. Todo O esse trabalho serviço. realmente reconhecido, o que eu falei. Eu posso estar incorrendo em erro falando do passado, mas eu tive mais, depois que eu assumi a presidência, eu tive mais contato com a Dani, com a sua gestão. E, poxa, a proatividade ali, a energia que vocês colocaram, as parcerias que nós fizemos, essa questão da educação, esse olhar pró-consumidor, pró-comerciante, pró-empresário. Nossa, isso aí mudou bastante. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns para a Prefeitura Municipal, que é responsável hoje pelo local, pela administração, né? Meus parabéns para vocês. Obrigada, Agora ainda Rodrigo. vai chegar Obrigada, gente lá Priscila. falando, mas eu vi a doutora no podcast, eu quero falar com a doutora. Vai chegar mais umas demandas para ela lá agora. É isso aí, antes de procurar o Procon, eu não sei se nossa técnica consegue, mas seria legal deixar aqui na descrição do episódio o link para baixar o Código de Defesa do Consumidor. Isso, dá sim.
né? Então, ó, aqui no nosso link, na nossa descrição, tá o link para baixar o Código de Defesa do Consumidor. Aproveita se conseguir deixar o endereço, o telefone, e-mail do Sim. Procon. Vamos Tudo deixar lá, assim. tudo na descrição do vídeo. E aproveita para você não ser abordado por um vendedor da gráfica, já deixa pronto. Quando ele chegar, você fala, não, baixei esse mês, tá Se ele atualizadíssimo. chegar para vender, só compre se quiser, porque não precisa comprar. Tá certo. É E isso aí, se tá ele falar que vai disponível receber uma gratuitamente. multa, é o único órgão que vai multar pela ausência do Código de Defesa do Consumidor é o Procon. E o Não Procon que, vai não que chegar... você não possa comprar, se você Sim. quer aquele bonitinho, É, brochura, mas pode é bom comprar. saber que você pode obter de graça, Exato. né? Então, ser Dentro da... coagido a comprar para aquele vendedor. Exato. É a má fé ali de ter, tem exatamente. que comprar, Aham. porque senão você vai ser multado. E o né? órgão que multa é o Procon. O fiscal vai chegar, ele vai se identificar, ele vai mostrar a carteira de identificação, ele vai estar com colete. Ele não vai E aí- falar. E ele não E vai tentar leiam o vender código, né? Tanto o empresário quanto o consumidor, e leiam o código para conhecer, para dar segurança para o seu negócio, e o consumidor também saber o que ele pode, o que ele não pode, não ser enganado, saber dos seus direitos. Exatamente. E também nos últimos dias a gente está entrando com material na rede social da ACE sobre a Black, orientando né, o empreendedor, orientando o empresário e o consumidor também, com alguns vídeos, né? As meninas, a Jaque e a Carol, gravaram uma série de dicas lá para o empresário, então está saindo aí na nossa rede, acompanhe nossa rede social também para se manter informado. Na próxima sexta-feira, aí, né, dia 27, a última sexta-feira do mês, é a Black. Aproveitem esse 29. momento. 29, perdão. 29 é a Black. Aproveite esse momento para vender mais e com consciência, com ética, com responsabilidade. E depois, dia Sem 29, fazer empréstimo. sem fazer empréstimo. Compre somente o necessário. Não Avalie, compre por impulso, Não compre por compre por impulso. faz suas contas. Pô, aquelas perguntinhas, preciso? Posso? Né? E depois, o dia 29, se sobrou um dinheiro para comprar um sorvete, pelo menos, vá no dia 30, porque dia 30 é a nossa abertura oficial da campanha de Natal do Comércio de Suzano. Uma festa linda. Papai Noel chegará na Praça dos Expedicionários a partir do meio-dia no dia 30. Então, fechamos a Black, todo mundo esvazia o seu Seus estoque. estoques, aí vamos porque preparar para vender de novo. Dia 30 a gente começa a preparar, abre o comércio para o Natal, oficialmente. A gente vai receber vocês lá, levem as crianças para tirar foto com o Papai Noel. No dia 30, a partir do meio-dia, várias atrações lá na Praça dos gente só respira Expedicionários. um A Papai pouquinho e Noel vamos pro chega Natal. a partir das... Papai Noel a partir das 2, mas a partir do das 2. meio-dia já tem bateria, E aí a gente não pode falar porque vai dar spoiler, né? É isso aí. Bom, nós também é legal falar, a gente vai estar trocando os cupons fiscais por cupons da nossa campanha, desde que eles tenham validade entre novembro e dezembro. Isso. E esses que a gente vai trocar na praça vão ser destinados à AMAI, para eles poderem reverter ali o... Ah, e tem que estar Cupom sem sem CPF. Se tiver com CPF. CPF, a gente não consegue trocar. Você... Doar esses cupons, né? Isso. Para a AMAI, a gente vai dar o nosso cupom da campanha. A campanha está repleta de prêmios, né? A gente tem a Moto 0 km, que é o prêmio maior, tem notebook, tem bicicleta, depois eu pego uma relação certinha aqui pra smartphone, notebook, 2 bicicletas. tem bastante prêmio. Compra no Comércio em Suzano, chega no comércio, pede o seu cupom, né? No nosso Prestigie o site vai estar comércio todos local. os comércios que estão participando. Aqueles que não aderiram, pode nos procurar, que a gente consegue fazer adesão. Para associados, essa campanha é gratuita. O associado vai receber essa campanha sem nenhum custo. Para os não associados, ou se associem para receber gratuitamente, ou tem um custo que você pode também participar, mesmo não sendo associado. Para receber seu kit, né, de divulgação da campanha e cupons para que seus clientes Que é também aquilo que a gente façam falou. parte. Você chamar, já pensou? Que coisa? O consumidor chega lá, pô, eu quero o cupom da campanha de Natal da ACE. Pô, a gente não tá participando. Ó, que vergonha. É uma vergonha. Já pensou? Ali na Glicério, ali na Benjamin. Eu lembro que acho que o ano retrasado eu participei do sorteio. Sim, vocês sempre Foi- apoiam a gente no sorteio. Foi ao vivo ali, ajudando. ligaram, o rapaz foi lá correndo, que ele ganhou uma moto, ficou todo feliz. É uma Muito emoção. E esse Primeiro ano, acha que é trote, É. né? Depois vem Mas correndo. foi muito e legal. esse ano o sorteio vai ser logo após o Natal. Logo na semana seguinte a gente já vai conseguir fazer o sorteio porque ele vai ser online. Nossa, que legal. Então Ah, você não vai estar ter que cadastrando. jogar pra cima? Não, vai ter. os cupons vão. Mas você vai os cupons cadastrar é no e os aplicativo. cupons vão estar caindo na urna Na ACE. na ACE lá online.
Cadastrou, Legal. imprime e cai o cupom na nossa urna. Você vai até o comércio, solicita seu cupom, o cupom é um QR Code. Então, a cada X em compra, o comerciante vai te ofertar um determinado número de cupons. Você traz para casa, aquele cupom você cadastra, um QR Code, seja no nosso site ou no aplicativo. A hora que a pessoa cadastra, ele cai para a gente lá na Já ASA. imprime e já cai dentro da Aí urna. a gente vai ter 24 jogar horas. os papéis, mas na verdade só cai lá na ASA. A pessoa fica somente A diversão com o continua. aplicativo. Bom, o divertido era pegar aquilo e jogar tudo pra Mas cima. isso foi legal do digital, porque a gente vai conseguir fazer o sorteio ainda em dezembro. Sim. Porque antes, como era impresso, tinha que recolher as urnas, tinha todo o Aham, trabalho de sim. voltar às Aham. lojas para retirar. E agora já não Agora tem não. mais, então a gente conseguiu adiantar. O sorteio vai ser 27 de dezembro. É isso aí. Então, Quantos associados são? Hoje a gente está com uma base de 1.400 associados. Poxa, que bacana. E tem espaço para mais. Se você ainda não é associado, Tem. procura a gente, que a gente vai receber de braços abertos Com aí. certeza. Aproveita toda a nossa estrutura. Nós estamos lá para servir É o suporte, né, Rodrigo? dar suporte. Suporte que... A gente tem muitos serviços que os próprios associados às vezes não conhecem. Exatamente. Às vezes eles fazem fora da nossa estrutura, sendo que eles poderiam fazer. O certificado digital é um exemplo. O nosso auditório está lá para locação. A gente tem uma coisa importante, o nosso programa de estágios. Né? A gente faz toda a contratação, toda a formalidade do seu estagiário lá pela associação. Então você quer contratar um estagiário, principalmente agora nas vagas temporárias para as vagas agora que aumenta no final do ano, procura a associação, que a gente faz toda a parte burocrática, a gente tem toda a legalidade para intermediar esse contrato de estágio entre o estagiário e a empresa contratante. Então, vocês fazem também a prestação de serviço. Fazem não só o tem comércio. muita prestação de serviço. Poxa, que bacana. Em relação também. Agora a gente falou que ia terminar. Aí vamos Era embora. para encerrar, né? Eu falei que aqui a gente não tem muita pauta. Em relação à negociação de dívidas, a gente, hoje a Equifax Boa Vista disponibiliza o acordo certo. Né? Você pode baixar o aplicativo ou procurar a gente na associação para fazer Essa a é outra consulta. parceria que a gente precisa fazer. Também precisamos Conversar colocar sobre em. isso. Porque lá no acordo certo, principalmente energia, água, telefonia, as empresas geralmente cadastram suas negociações e fica disponível. Não são todas, mas se você tem uma dívida ali qualquer empresa, dá uma consultada que às vezes essa dívida pode estar disponível para negociação lá dentro do acordo certo. E você consegue fazer isso online pelo aplicativo. É um jeito bacana também de você recuperar seu crédito. E Você tem aí, lembrando que 25. as pessoas têm que tomar muito cuidado com esses aplicativos, porque tem muito aplicativo. Sim, sim. Não é porque tá a foto ali do Serasa, do Boa Vista, que são eles. Uhum. Então, confirme. www.acordocerto.com.br. Na dúvida, pode procurar a associação que a gente dá Exatamente. todo o suporte lá. Agora Agora sim, posso fechou? encerrar? Sim. Dani, mais uma encerrar. vez, muito obrigado. Pri, Obrigada. obrigado por acompanhar a gente aqui no host nessa data. E, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, acesse, ajude a gente a divulgar esse canal que traz tanta informação, tanta coisa bacana, tanto para o empresário quanto para o consumidor. Com certeza. E até o próximo episódio. Até, Grande abraço. gente. Obrigada. Obrigada.